Ela é a caneta esferográfica mais fabricada, vendida e utilizada da história. A cada minuto, mais de 3.500 canetas Bic são compradas ao redor do mundo. Desde seu lançamento em 1950, já vendeu bilhões de unidades e se tornou um ícone global da escrita. Elas são tão populares que a cada dia as fábricas precisam produzir e distribuir milhões de unidades, que são feitas e montadas individualmente, num processo que parece simples, mas que é uma incrível obra de engenharia. Mas você já se perguntou como a caneta esferográfica foi inventada e como são fabricadas? No vídeo de hoje veremos este incrível processo de fabricação, desde as matérias-primas utilizadas até a montagem final, além da história e curiosidades desse produto que revolucionou a indústria da escrita. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. A caneta esferográfica surgiu como uma solução para os problemas das canetas tinteiro, que frequentemente vazavam e exigiam recargas constantes. A invenção é creditada ao jornalista húngaro László Biró, que na década de 1930 percebeu que a tinta usada em jornais secava rapidamente e não manchava o papel. Ele então idealizou uma caneta com uma esfera na ponta que regulava o fluxo da tinta viscosa. Junto com seu irmão, que era químico, Biró aperfeiçoou o projeto e patenteou a invenção em 1938. Por causa da Segunda Guerra Mundial, eles fugiram para a Argentina, onde registraram uma nova patente em 1943 e começaram a produção em larga escala. O crescimento veio quando a Royal Air Force britânica adotou a caneta, pois seu design permitia a escrita em grandes altitudes sem vazamentos, diferentemente das canetas tinteiro. Mas o custo de produção tornava o produto muito caro para a época, com o modelo mais barato chegando a custar $48, o que equivale a mais de $840 nos dias de hoje. Mas a esta altura, sua invenção já havia chamado a atenção de várias empresas. Um dos interessados foi o empresário francês Marcel Bich, que viu o potencial da caneta para o mercado global. Na década de 1940, Marcel Bich adquiriu os direitos da patente da caneta esferográfica de Biró. Bich aprimorou o design original da caneta, tornando-a mais eficiente e barata de fabricar. Ele investiu em produção em larga escala para garantir que a caneta tivesse um custo muito acessível ao consumidor, reduzindo seu valor de compra para apenas $2. Em 1950, Marcel Bich lançou a famosa Bic Cristal, que revolucionou o mercado. Seu formato hexagonal transparente, que permitia ver o nível de tinta, e sua confiabilidade fizeram com que se tornasse um sucesso imediato. A empresa Bic investiu em publicidade e distribuição mundial, garantindo que sua caneta chegasse a milhões de pessoas. O nome Bic vem do sobrenome de Marcel Bich, que retirou o H para facilitar a pronúncia internacional. O segredo para produzir uma caneta esferográfica perfeita está na pequena bola de metal que fica em sua ponta. A função desta esfera, que possui menos de 1 milímetro de espessura, é controlar o fluxo de saída da tinta. Quando pressionado sobre uma superfície, a pequena bola gira e transfere a quantidade precisa de tinta para o papel. Nas indústrias Bic, a fabricação das canetas começa justamente com a produção destas esferas, que são feitas com carboneto de tungstênio, um material extremamente duro e resistente ao desgaste, com dureza comparável à do diamante. O carboneto de tungstênio é moldado em pequenas esferas com um diâmetro extremamente preciso, entre 0,7 e 1,6 milímetros, dependendo do modelo da caneta. As esferas são polidas até atingirem um nível de precisão de 0,1 micrômetro, o que significa que elas são praticamente perfeitas em termos de forma e suavidade. Cada lote de esferas passa por testes de medição, onde sensores a laser verificam se elas têm exatamente o diâmetro correto. Se mais de uma esfera estiver fora dos padrões, todo o lote é descartado.
Algumas amostras são testadas para garantir que rolam suavemente e distribuem a tinta de maneira uniforme. As esferas são anexadas na ponta da caneta, que é feita de latão ou aço inoxidável. Esse material chega às fábricas em forma de fios, que são cortados em pequenos pedaços que servirão como base para a ponta. Os pedaços de metal são aquecidos e prensados em moldes para assumir o formato cônico da ponta da caneta, e um furo quase microscópico é feito em cada peça, onde a esfera será encaixada. O corpo da caneta é feito de plástico poliestireno, um material leve, transparente e resistente, que mantém a forma cilíndrica e não deforma com o tempo. Ele chega à fábrica em forma de pequenos grânulos, conhecidos como pellets. Os grânulos de poliestireno são alimentados em uma máquina injetora que aquece e derrete o plástico. O plástico derretido é então injetado sob alta pressão em um molde metálico no formato exato do tubo da caneta. Esse molde tem canais internos que garantem que o plástico flua uniformemente. Depois da injeção, o molde é resfriado rapidamente com um sistema de água gelada circulante. Já as tampas das canetas são produzidas de polipropileno com adição de pigmentos coloridos. Assim como o corpo da caneta, a fabricação das tampas também acontece em máquinas de injeção plástica. Por ser leve e resistente, porém flexível, o polipropileno evita rachaduras ao abrir e fechar repetidamente a tampa da caneta. Essas tampas são feitas com um furo na parte superior para permitir a passagem de ar caso alguém a engula por acidente, evitando uma possível asfixia. O reservatório de tinta da caneta Bic Cristal é um tubo fino e flexível feito de polietileno de baixa densidade que armazena a tinta e libera a quantidade exata para a esfera na ponta da caneta. A tinta usada nas canetas Bic Cristal é projetada para secar rapidamente no papel sem entupir a esfera metálica. Ela é composta por solventes, resinas, aditivos e corantes ou pigmentos que definirão a cor da escrita, como azul, vermelha, preta ou verde. Os componentes são combinados em tanques especiais para criar uma solução homogênea. A tinta passa por filtros finíssimos para remover impurezas. Depois de pronta, a tinta passa por testes de qualidade, onde são verificadas a viscosidade e o tempo de secagem. Após os testes, a tinta é armazenada em reservatórios prontos para o preenchimento dos tubos. Há ainda outro componente plástico que compõe a biqueira da caneta. É chamado de suporte da ponta e é feito de acetal, um plástico com alta precisão dimensional e resistência mecânica. Após a fabricação do tubo e da tinta, chega o momento de preencher o reservatório da caneta. Bicos dosadores injetam a quantidade exata de tinta em cada tubo. Os tubos vazios são posicionados em esteiras automatizadas, onde receberão a tinta e as pontas que foram previamente montadas com o suporte e a esfera já encaixada. Uma amostra aleatória é enviada para máquinas automatizadas que simulam a escrita manual. O objetivo é garantir que cada caneta escreva por pelo menos 2 km, conforme o padrão Bic. As folhas de teste são verificadas para garantir que a tinta seca rapidamente e não borra ao passar a mão. Os lotes aprovados são levados para a área de montagem final, onde todas as peças serão encaixadas e a caneta estará praticamente pronta para uso. Cada caneta é composta por 8 elementos inteiramente projetados no local e exige mais de 10 dias de trabalho para ser produzida. O tubo com a tinta e ponta metálica com a esfera já montada é fixado dentro do corpo de poliestireno e a tampa e o plug traseiro de polipropileno são pressionados para selar o conjunto. E assim, em apenas uma fábrica, são produzidas incríveis 2,5 milhões de canetas Bic Cristal todos os dias.
Se gostou do vídeo, deixe seu like e o compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa e esteja sempre bem.